Fala pessoal, beleza? Diego Quintanilha aqui para você. Mais um conteúdo, mais um vídeo bacana para você estar assistindo. Mas antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo. Tudo isso é bastante importante, pessoal, para o desenvolvimento desse canal, de todo o conteúdo que está sendo aqui passado para você. Tá bom, gente? É o seguinte, hoje eu vou estar falando sobre esse caso que tem acontecido nesse período que eu estou gravando o vídeo, desse escândalo aí, já posso dizer escândalo, do áudio vazado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, pessoal. É bastante polêmico, não só esse áudio, mas é bastante polêmico que já vem acontecendo nesse ministério do governo do Bolsonaro. Que antes disso eu vou estar dando uma introdução aqui para você, não querendo fugir do tema. É só para que você venha relembrar tudo aquilo que, na verdade, o Bolsonaro sempre falou que iria fazer. O modelo, eu não sei se você lembra, o Bolsonaro, ele sempre quis um modelo de governo onde a maioria daqueles que governassem junto com o Bolsonaro fossem pessoas evangélicas, fossem pessoas cristãs e cristã protestante, no qual o mesmo afirma, isso é palavras de Bolsonaro, você pode pesquisar que você vai encontrar, o Bolsonaro afirma dizendo que pessoas evangélicas, pessoas cristãs, de fato é melhor trabalhar com elas, porque são pessoas mais confiáveis. E quando ele fala isso, pessoal, claramente ele não age de uma maneira imparcial. A gente sabe que o Estado ele é laico. Bolsonaro ele deveria convocar um ministro para trabalhar com ele, não por ser evangélico, não por professar, divulgar alguma fé, mas sim pela capacidade que aquela pessoa tem de atribuir valor ao ministério. Então, é muito estranho essa visão. Aonde desde o início, se você for parar para analisar, aonde Bolsonaro ia nas suas campanhas, ele falava Deus acima de tudo. E quando ele falava Deus acima de tudo, ele queria dizer a respeito do Deus judaico-cristão, ao qual ele acredita. E quem não acreditasse nesse Deus da Bíblia, judaico-cristão, ele mesmo diz que essa pessoa, dando a entender que era para ser exterminada, que era para ser colocada de lado. Ele várias vezes, em alguns comícios do Bolsonaro, carro de som que ele sai na rua, ele dá a entender que essa pessoa seria desprezada por não acreditar no Deus que ele está propagando, que ele está divulgando, aonde o próprio Jair Messias Bolsonaro sabe que o Estado é laico. Ele não deve convocar um ministro, pessoas para participar do governo dele, por ser evangélico, dando a entender que a pessoa evangélica, a pessoa que é cristã, moralmente é superior à pessoa até mesmo que crê em uma outra religião, ou até a pessoa que não acredita em Deus, que não acredita em nenhuma religião. Ele acredita que essa pessoa, mesmo capacitada, qualificada na área de trabalho, ela não seria digna de estar naquela função. O Bolsonaro, desde o início da candidatura dele, ele não negou esse posicionamento dele, esse viés dele para o grupo evangélico, para a bancada evangélica, no qual, pessoal, se você lembrar, é bastante importante, aonde a bancada evangélica fez toda a propaganda para o Bolsonaro até dentro das igrejas. Se você fosse numa igreja evangélica, principalmente domingo, você ia encontrar grandes pastores, que eu vou citar o nome, pastor Silas Malafaia, pedindo descaradamente voto e apoiando Jair Messias Bolsonaro, como se fosse o homem estipulado, o homem que Deus levantou, vamos dizer assim, para estar governando o nosso país, e que seria de responsabilidade dos membros dessa igreja e dos evangélicos colocar o Bolsonaro na presidência da República, porque de fato era o que Deus queria.
Você vai nessa marcha para Jesus tão hipócrita. Bolsonaro foi lá com o líder da igreja Renascer em Cristo, Hernanes Dias Lopes, estava lá com a sua esposa, manifestando apoio ao Bolsonaro na marcha para Jesus, esse que é chamado no caso de apóstolo. Ele estava lá pedindo voto, falando para aquele público dele, que não só da igreja Renascer, foram evangélicos também de outras igrejas ali, eles dando a entender que Bolsonaro era o homem que foi levantado por Deus para governar o país. Você pode procurar isso. Hernandes Dias Lopes e a esposa dele, a Sônia, que são líderes do ministério da igreja Renascer, fazendo o sinal da arminha junto com Bolsonaro. Tudo isso você pode encontrar no YouTube. Você vai pesquisar, você vai ver que não é mentira o que eu estou falando. Então o Bolsonaro, ele na verdade, ele desde o início que ele se coloca a ser possivelmente o presidente da República, no início da candidatura dele, ele dá todo a entender que ele ia governar nesse modelo, num modelo que parece muito no modelo de uma teocracia, que é como se misturasse o sistema religioso e o sistema político, eles se unissem e fosse uma coisa só, uma autoridade só. Você vê como isso realmente é estranho, como é uma coisa muito doida esse pensamento, esse modelo de governar do Bolsonaro, que até mesmo faz com que aquelas pessoas que tenham outra fé, outra crença, outra religião e até mesmo não acredite em Deus e não acredite em nada, venham ser prejudicadas. O Bolsonaro ele não acredita em nenhum momento no Estado laico. O Bolsonaro ele já provou que em nenhum momento é a favor da democracia. Ele é a favor do modelo dele. Quem é que não lembra da Damares, que ele convocou para ser ministra? Uma mulher que falou que viu Jesus numa goiabeira. Uma mulher que espiritualiza tudo. Contextos que não é para ser espiritualizado. Essa mulher espiritualiza. Eles acreditam que como se Deus fosse dar o entendimento para que eles estivessem tomando uma atitude para governar da maneira correta. Coloca o lado racional do lado. Essas pessoas, pessoal, são as mesmas pessoas que acreditam que a Constituição, daqui a pouco, ela tem que ser rasgada. E as leis do Antigo Testamento, do livro de Levítico e outros livros ali da Bíblia, seriam melhores até mesmo do que a nossa Constituição, do que a nossa lei. São pessoas ultrapassadas, pessoas que têm um modelo de pensamento que prejudica, que são fundamentalistas, pessoal. Resumindo, são pessoas fundamentalistas. O governo do Bolsonaro, ele nunca negou esse fundamentalismo, essa ideologia dele de achar que pessoa cristã ela é mais capacitada para o ministério. Ele desde o início fala isso. A mulher dele falando em línguas onde que não é língua nenhuma. A mulher dele que faz parte de uma igreja evangélica também, membro de uma igreja evangélica do Rio de Janeiro, que recebeu também apoio desse líder dessa igreja, uma igreja considerada grande do Rio de Janeiro, que também estava pedindo voto. Eles colocam essas pessoas, o deputado, até mesmo o Bolsonaro, vão dentro dessas igrejas e ganham voto de todas essas pessoas com um discurso às vezes simples, acreditando, dizendo que essa pessoa foi escolhida por Deus para governar o nosso país. E de Macedo, todos esses líderes religiosos apoiaram o Bolsonaro a ser presidente da República. Então tudo isso que está acontecendo, essa confusão com o pessoal da igreja evangélica, essa mistura, ele acreditar que a pessoa que é cristã, que é evangélica, é mais capacitada do que as outras pessoas, o Bolsonaro ele nunca escondeu isso, pessoal. Ele sempre agiu dessa maneira.
é um modelo que não é democrático, não respeita o ateu, não respeita o agnóstico, não respeita até pessoas que têm outras religiões. Ele não quer pessoas capacitadas. Fora o modelo, esse complô dele com a bancada evangélica. É um absurdo. Pessoal, e essa semana, é uma introdução, eu sei que parece ser longa, mas não querendo ser longo. E essa semana houve esse problema aí, pessoal, desse vídeo vazado do ministro da Educação. Tá aqui a fonte que eu peguei da UOL, tá, pessoal? A fonte é o UOL, ó. Pastor que negocia verbas do MEC se encontra 4 vezes com Bolsonaro, diz jornal. Peguei a fonte da UOL, tô lendo aqui para você pode encontrar também, vai ler. Os pastores evangélicos, eu vou ler aqui para você, Gilmar Santos e Arilton Moura, se encontram pelo menos 4 vezes com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Segundo informações do jornal Globo, mesmo sem cargos no governo, eles atuavam na negociação de verbas federais do MEC, Ministério da Educação. Indicava quais prefeituras teriam que ter prioridade. Olha que coisa grave, houve que coisa grave, hein, pessoal? Foram 3 encontros com Bolsonaro no Palácio do Planalto, em um evento no MEC, junto ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz o jornal. Ribeiro diz que houve um pedido especial do presidente para atender a seus pleitos do pastor Gilmar Santos. Pessoal, claramente no áudio, você pode encontrar esse áudio já está passando nas grandes emissoras aí, você vai encontrar no YouTube também. O áudio dá todo o entender do favorecimento a um grupo. O ministro da Educação diz que os municípios que tiverem mais necessitado, eles vão ajudar, mas é claro, isso é o óbvio. E depois ele diz que aquele no qual o pastor Gilmar pediu para ser atendido seria a segunda opção, já que não era pedido só do pastor Gilmar, mas era também pedido do presidente Bolsonaro. E depois ele fala mais que tudo isso também serviria como apoio para construções de templos religiosos. Aí eu falo para você, não tem uma influência, pessoal? Será que realmente os municípios que serão atendidos seriam quais municípios? Os mais necessitados ou aquele que tem a influência do pastor Gilmar a mando do presidente Bolsonaro? Não tem imparcialidade, não tem trabalho sério nisso aí. Não tem. Essa influência do pastor a mando do Bolsonaro, é claro que colocariam esses municípios a serem atendidos em primeiro lugar. E depois, olha o que ele chega a falar. E também sobre questões de apoiar as construções de templos religiosos. Pessoal, não é esse o papel do Ministério da Educação. Em nenhum sentido. Essa questão de apoiar grupos religiosos não é o papel do ministro da Educação, do Ministério da Educação, e não é papel de nenhum governo. O governo ele não tem que olhar para isso. O governo ele tem que olhar, no caso do município, a prefeitura, o Ministério da Educação, ele vai ter que olhar, é claro, para uma educação de forma completa. O que precisa, que atitude precisa se tomar para melhorar a educação de uma cidade. É exatamente a principal função do Ministério da Educação. E sendo um governo, o governo ele tem que olhar para quê? A prefeitura, o município, o prefeito, ele tem que olhar para quê? Ele tem que olhar para a educação, para a saúde, para tudo isso. Saúde, educação, segurança e saneamento básico. Tudo isso é que todas as pessoas precisam, independente de serem evangélicas ou não, pessoal. Independente se essa pessoa, ela diz que é ateu, agnóstico, evangélico, o município, o Estado é laico, o prefeito, o município, o ministro da Educação, o governador, o presidente, ele tem que cumprir com o papel dele, independente da religião, independente do time
que a pessoa torce. Mas a gente sabe que esse governo do Bolsonaro é um governo que realmente ele tem um viés religioso, que quer misturar a religião com política, é um governo meio teocrático, tem todo esse modelo de achar que pessoas que são evangélicas, que são cristãs, vão governar melhor do que pessoas que se dizem de outras religiões, ou até mesmo pessoas que não propagam nenhuma fé, pessoas que são ateus. É dessa forma que esse governo pensa. Pessoal, continuando aqui, em 2020, Bolsonaro recebeu novamente Gilmar Santos em seu gabinete. No mesmo dia, o religioso foi ao MEC se encontrar com Milton Ribeiro, segundo a agenda do ministro, do presidente, aliás, e do ministro. Você vê que tem toda a influência. Ele, antes de encontrar com o ministro, ele se encontra com Bolsonaro. Milton Ribeiro, segundo as agendas, ele tem a agenda de encontrar com Bolsonaro, ele tem a agenda de encontrar, de conversar com os pastores. Então, toda a atitude do ministro da Educação é voltada para um viés religioso, onde ele vai atender, ele vai ouvir o que deve ser feito segundo o pastor de uma igreja, pastores de uma igreja. Pessoal, isso é bastante complicado. Para a pessoa que propaga outra fé, para a pessoa que não acredita em Deus nenhum, o Estado é laico, isso é criminoso, isso é antidemocrático, pessoal. Isso é totalmente covarde. Me faz lembrar, não fugindo do que eu queria falar, essa atitude do governo Bolsonaro, me faz lembrar aquela atitude do ex-prefeito do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando, Marcelo Crivella, aonde ele ia dar preferência, pastores, a membro da Igreja Universal, que qualquer problema que fosse resolver era só chama a Márcia. É uma vergonha, pessoal. É simplesmente vergonhoso a gente ter pessoas no governo que acham que pessoas que são evangélicas merecem ser tratadas de uma forma melhor. O Estado é laico, independente se você é religioso, se você é ateu. Se a prefeitura, o município precisa de um auxílio na educação, na saúde e na segurança, isso tem que ser feito independente se o prefeito tem aliança, se o prefeito é ateu, se o prefeito é pastor, se tem vínculo com o Ministério da Segurança, com o Ministério da Educação. O que tem que ser feito em todo município, em todo estado, no país por completo, tem que ser feito independente da crença da pessoa, do que a pessoa acredita. Isso é algo totalmente criminoso, se provando mesmo que o Bolsonaro está envolvido nisso. Eu acho que nós já temos prova suficiente para esse ministério do Bolsonaro ser todo banido por tudo que tem feito. E até mesmo eu acredito que por muito menos o presidente consegue receber o impeachment, ser impeachmentado. Eu acredito que essa atitude, provando que o Bolsonaro está envolvido nisso, acredito que pode também se levantar mais um impeachment, mais uma tentativa de impeachment, ainda assim as eleições estando bem próximas, mas eu acredito sim que ainda é possível essa atitude que ele tomou, totalmente antidemocrática, sendo provada que o Bolsonaro, que o ministro da Educação, ainda que mande pelo menos esse ministro da Educação embora, esse envolvimento, essa bancada evangélica, a bancada evangélica é a pior bancada que tem. É a pior bancada que tem. Alô, bancada evangélica, vocês são os piores. É isso mesmo, que fique bem claro. É um comprando o outro, é se envolvendo com pastores. É uma sujeira. A bancada evangélica é a mais suja que tem. Pode ter certeza disso. Pessoal, é revoltante o que tem acontecido. É revoltante. Influência de pastores no ministério, e sempre foi assim. O governo do Bolsonaro sempre manifestou a sua ideologia, e desde o início o Bolsonaro ele sempre falou que a crença dele, que é o Deus dele, que pessoas que são cristãs, pessoas que são evangélicas, são moralmente superiores às pessoas que têm outras religiões, ou até mesmo pessoas que não acreditam em Deus, são desprezadas. Ainda que preparadas,
para a função, elas são desprezadas por Jair Messias Bolsonaro e toda a sua cúpula e mais bancada evangélica e mais pastores, Silas Malafaia, de Macedo, R.R. Soares e todo esse grupo que sempre influenciou no governo de Jair Messias Bolsonaro. Tá aí mais um vídeo para você refletir, para você observar toda essa atitude antidemocrática, pessoal. É uma vergonha. Pessoal, mais um vídeo aí do Diego Quintanilha para você, filosofia cética. Não deixe de comentar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. É muito importante para o desenvolvimento desse canal, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima, pessoal. Um abraço.